Dentro de um processo judicial existe regra para tudo, inclusive para o momento em que você pode ou deve juntar uma prova aos autos. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. No direito de família, a maioria das pessoas acredita que um juiz decide a causa a favor de quem tem mais razão ou de quem está mais emocionalmente fragilizado ou abalado. Mas a verdade técnica é outra. O processo não é um desabafo, é um jogo de xadrez. Imagine a seguinte situação: o caso é de uma investigação de paternidade, na verdade um reconhecimento de paternidade por parte do pai da criança. E ao longo desse tempo de infância, desde o período da gestação, o convívio entre pai e filho vinha sendo impedido pela genitora da criança. Por mais que esse pai buscasse esse convívio, buscasse manter essa ligação, pelo fato de não ter registrado civilmente a criança por conta do impedimento da genitora, ele sempre esbarrava na vontade da mãe da criança, que não permitia que esse convívio acontecesse. E foi por isso que nós ajuizamos a ação de reconhecimento e investigação de paternidade. Só que, por conta de todo esse comportamento desmedido, excessivo por parte da mãe da criança, ao longo do tempo esse pai veio se munindo de provas das conversas, de provas dos diálogos, de provas de que as declarações dela, de que ele não era o pai da criança, eram declarações inverídicas. No entanto, por uma questão de operação, de mudança de telefone, quando nós estávamos para ajuizar a demanda, ele não conseguiu nos encaminhar grande parte dessas conversas, desses diálogos, dessas provas que ele tinha passado anos construindo. E a regra dentro de um processo é simples: as partes precisam juntar do início todas as provas que elas possuem. Depois, elas só podem juntar provas novas ou provas relativas a fatos novos. Ao longo do processo, ele descobriu essas provas em um acervo de um celular antigo. Mas e agora, o que fazer? Já que as provas eram relativas a fatos antigos, eram provas antigas que ele acabou só encontrando agora. E foi aí que a estratégia fez a total diferença. Por quê? Porque não dá para simplesmente, por conta da regra que eu acabei de explicar, ir juntando prova ao longo do processo se não forem provas novas. Mas como nós sabíamos que o comportamento da mãe se repetiria em todo o decorrer do processo, nós decidimos aguardar a perícia psicológica que aconteceria entre as partes. Porque as declarações dela, as mesmas declarações que ela fez naquelas provas que ele encontrou depois, foram levadas para a entrevista na perícia. E aí sim era o momento de juntar essas provas antigas para rebater as declarações que ela trouxe durante a entrevista da perícia. Perceba que o impulso emocional de muitas pessoas nessas circunstâncias seria o de agir, o de atacar, o de ir enchendo o processo de provas desconexas sem fazer o link entre uma e outras, e poderia inclusive acontecer de as provas serem rejeitadas pelo magistrado por conta da regra procedimental. Esse exemplo mostra na prática que dentro de um processo judicial, agir mais rápido não significa necessariamente agir melhor. A estratégia e principalmente o timing dentro de um processo de família fazem a diferença para, no fim das contas, conseguir o resultado mais útil para o seu cliente e principalmente para a criança envolvida nas circunstâncias. É por isso que demandas como essa exigem a condução de um profissional que não apenas reaja, mas pense pela lógica da questão. Eu sou Laura Nogueira, advogada especialista em direito de família e sucessões, e se você quer entender melhor como proteger a sua família, se inscreve aqui no nosso canal e me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todos os seus direitos.